Olá, pessoal! Nós vamos dar início à unidade 2 do livro da disciplina de ensino e aprendizagem das habilidades orais 1. Nós vamos trabalhar nesta unidade a importância do ouvir, o listen, para o desenvolvimento das habilidades orais. No foco gramatical, nós vamos trabalhar o verbo modal should e a forma comparativa dos adjetivos, e também nós revisaremos o presente simples. Além das atividades de compreensão oral, continuaremos a produzir um pequeno texto em inglês. Em nossa língua materna, ao nos engajarmos em uma conversa, ao ouvirmos uma palestra ou assistirmos um filme, por exemplo, o fazemos a partir de nossa leitura de mundo, de nosso conhecimento da língua, do nosso assunto abordado, das imagens que fazemos das pessoas envolvidas na interação. E nossa prática discursiva para a compreensão possui objetivos diversos, isto é, nós ouvimos para discutir sobre um tema, nós ouvimos para participar de um diálogo, nós ouvimos ou simplesmente por prazer, para nós assistirmos a um filme, para nós ouvirmos uma música. Então, nós sempre estamos precisando ouvir para nós trabalharmos com a fala. Ou seja, nós estamos precisando compreender os aspectos que estão envolvidos na conversa, os aspectos que estão envolvidos na música, no filme, para nós compreendermos a oralidade. No processo de compreensão oral, Harmer, ele destaca que nós ouvimos a fim de identificar um tópico, fazer inferências e previsões sobre o que será dito, obtenção de compreensão geral do que está sendo falado, obtenção de informações específicas, obter informações detalhadas e interpretar. Poderíamos ainda acrescentar muitos outros objetivos dependendo do contexto da enunciação. Então, nós temos vários motivos que nos levam a prestarmos atenção e ouvirmos. Como, por exemplo, nesta aula, vocês estão me ouvindo para que vocês compreendam a disciplina, para que vocês possam aplicar isso na sala de aula de vocês. O processo de compreensão oral é talvez um dos aspectos mais desafiadores no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Nós pouco trabalhamos com essa questão da oralidade em sala de aula. Nós temos um destaque maior na questão da escrita. Por quê? Porque nós trabalhamos com a escrita, visto que nós temos pouco contato com isso na sala de aula durante as aulas de língua inglesa. O que nós pensamos é desenvolver essas habilidades para que nós possamos trabalhar com elas na nossa sala de aula quando nós formos trabalhar com o ensino e aprendizagem da língua estrangeira. O ensino da compreensão oral é talvez um dos aspectos mais desafiadores no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Não podemos questionar sua importância, visto que nosso cotidiano está repleto de situações que dependem dessa habilidade. Entrevistas, instruções, noticiários, reuniões, música, conversas ao telefone, cinema e TV são alguns exemplos de como podemos colocar em prática nosso conhecimento no que diz respeito à compreensão oral. Por outro lado, não podemos deixar de mencionar que existem algumas dificuldades encontradas quando se tenta trabalhar com listen, o ouvir em sala de aula. O processo de compreensão oral é extremamente complexo e envolve não apenas o conhecimento linguístico sobre a língua estudada. Precisamos compreender a linguagem em seu funcionamento. Quando nós dizemos que nós precisamos compreender a linguagem em seu funcionamento e não apenas a estrutura gramatical, é o que nós já havíamos falado antes.
antes, nós falamos que nós precisamos estar em contato com essa língua, seja nas atividades de conversa, nas atividades de assistir um filme, prestar atenção nos noticiários, entrevista. Nós temos que estar vendo a língua em seu funcionamento para que nós possamos trabalhar com o processo de compreensão, o ouvir a língua que não é a nossa. É preciso compreender que é um processo físico. A necessidade de som e biológico tem relação com o funcionamento cognitivo e com o aparelho auditivo humano. A compreensão tem a ver com uma certa memória de língua e de linguagem que temos e com processos de produção de sentido. Toda vez que nós ouvimos um diálogo, ouvimos os sons da nossa própria língua, nós produzimos os sentidos em nós e nós começamos a interagir com o diálogo, com a conversa, ou seja, nós passamos a compreender a oralidade. No processo de compreensão de língua estrangeira, nós temos também que passar por esses processos. O processo fonológico, que é o processo do som, e nós passamos também pelos sentidos, porque para compreendermos o que ouvimos, associamos os sons da língua desde seus elementos mínimos, que são os fonemas, com o ritmo, melodias próprios da língua e da variedade da língua falada. No nosso processo de aprendizagem da língua inglesa, deste curso, esses conhecimentos nos despertarão para a reflexão que se inicia agora, na posição de professores dessa língua, para podermos ensiná-la. Precisamos saber, nesse processo de língua, de aprendizagem, nós precisamos saber que cada língua possui um sistema fonológico, que faz parte do conhecimento de cada língua, tem um sistema de som diferente um do outro. Aqui nós falamos de um jeito e lá eles vão falar de outro jeito. Ao ter o contato com esses sons, nós precisamos compreender que esses sons são diferentes. Quando um sujeito entra num processo de aprendizagem de uma segunda língua ou língua estrangeira, ele parte do conhecimento da sua própria língua. Ele tenta repetir o som que ele já tem internalizado dentro dele mesmo. Para conseguir aprender a produzir novos sons, o sujeito deve estar psíquica e fisicamente disponível para mudanças. É o que Revuz afirma. Psiquicamente, porque deve aceitar e conviver com o fato de que as estruturas das línguas e seus sentidos são diferentes. E fisicamente, porque o seu corpo tem que se ajustar a novos sons. Para produzir sons nunca antes produzidos, todo o aparelho fonador deve ser revisitado num trabalho de músculo, de respiração e coordenação motora para a língua, abertura e fechamento dos lábios, entrada e saída de ar. É preciso acompanhar essa produção com o despertar para o conhecimento auditivo desses sons e com técnicas que ajudem a memorizar as diferenças entre a língua. Então, nós precisamos estar ouvindo a língua estrangeira para que nós possamos nos familiarizar com esse novo som e, a partir dessa familiarização, nós irmos praticá-la. Nós praticarmos para que nós possamos ter fluência, para que nós possamos a falar essa nova língua que nós estamos aprendendo. Há sons que são específicos de cada uma das línguas e que, por isso, a distingue das demais. No entanto, devemos também ter consciência de que dentro de uma mesma língua há variedade e que há dois falantes que façam uso de uma mesma língua de forma igual. Uma língua não é apenas um conjunto de sons, é a conjugação dos mesmos. É também entonação, timbre e tempo. Tal como na música, há um uso diferente das mesmas notas em diferentes composições. Também no uso de uma língua, se pode fazer o uso dos mesmos sons
para transmitir uma mesma mensagem de diferentes formas. É o que nós temos aqui na nossa própria língua materna. Nós temos uma língua, mas com palavras que pode ter diferentes sons dependendo de cada região, que é a variedade linguística. Nós temos, como por exemplo, nós podemos falar aqui, na nossa região, nós temos uma determinada entonação para uma fala, e numa outra região do nosso país nós temos uma outra entonação para a mesma palavra. Então, dentro da nossa própria língua, nós temos sons diferentes. E assim com a outra língua também, uma língua estrangeira. Nós temos também sons diferentes para uma mesma palavra. Nós temos também outros campos de pesquisa que também estão envolvidos no processo da compreensão oral. Nós temos a psicolinguística, que vai trabalhar com a produção da comunicação no nosso dia a dia. Nós vamos ter a neurolinguística, que vai trabalhar a compreensão do funcionamento da linguagem. Nós temos a linguística aplicada, que estuda o trabalho de compreensão que ocorre também na relação com as necessidades do falante e interagir com os outros falantes. Nós temos, no campo da pesquisa, além da fonética e da fonologia, nós temos essas áreas da ciência que eu estou apresentando agora, que elas apontam a importância da compreensão oral nos processos de aprendizagem de língua como um todo, observando que para os processos de aprendizagem que ocorram, todas as habilidades devem ser trabalhadas em conjunto. O ouvir, o falar, o ler e o escrever. Como nós aprendemos aqui na nossa língua materna, primeiro nós ouvimos, em seguida nós falamos, depois nós lemos e posteriormente nós escrevemos. Nós também temos que trabalhar essas habilidades na língua estrangeira. No caso da compreensão oral, a necessidade de ensinar ou aprimorar a habilidade através de práticas de compreensão que tragam situações reais da fala. Todos esses campos possibilitam ampliar nossa compreensão sobre os elementos envolvidos na compreensão oral. Como aprendizes de língua, vimos que vários tipos de conhecimento estão envolvidos na compreensão oral e também o trabalho corporal. Não basta saber a gramática de uma língua ou compreender as palavras isoladamente para obtermos sucesso em situações linguísticas comunicativas que envolvam a compreensão oral. Como professores de língua inglesa, percebemos que existem estudos e pesquisas que podem ser acessados para tornar nosso processo de conhecimento do funcionamento da linguagem mais interessante e para nos ajudar a compreender as diferenças de aprendizagem entre um aluno e outro e orientar nossas práticas de ensino. Agora nós vamos trabalhar novamente com o foco gramatical, ou seja, nós vamos trabalhar um pouco com a estrutura da língua. Nós vamos trabalhar com o should. O should é tido em inglês como um verbo modal e é normalmente traduzido como deveria. Após o should, o verbo é colocado no infinitivo, sem o to, como por exemplo, em A good friend should be nice. Um bom amigo deveria ser bom. Para as frases negativas, basta colocar o not, ou a forma contraída, shouldn't. Como, por exemplo, A good friend shouldn't hurt you. Um bom amigo não deveria magoá-lo. Nas perguntas, coloca-se o should antes do sujeito, como em Should you tell your secrets to your friends? Você deveria contar todos os seus segredos para seus amigos? Observe que não há variação para a terceira pessoa do singular, o he, o she e o it.
O verbo modal should permanece, portanto, invariável para todas as pessoas. Pode-se usar should para dar sugestões, aconselhamentos, opiniões, e em alguns casos para expressar obrigação. Eu coloquei algumas frases para nós trabalharmos essas possibilidades, como exemplo para vocês pensarem no texto escrito de vocês, da proposta do fórum. Então, vamos lá. I should pay more attention to teacher. Eu deveria prestar mais atenção ao professor. You should go to bed early. Você deveria ir mais cedo para a cama. You should see that movie. Você deveria ver aquele filme. You shouldn't waste your money on so many presents. Você não deveria desperdiçar seu dinheiro com tantos presentes. She should try again. Eu deveria tentar novamente. You should listen to your mother. Vocês deveriam escutar a mãe de vocês. You should go there. Não deveríamos ir lá. You shouldn't do that. Você não deveria fazer isso. Então, para ajudar na compreensão e para ajudar na pronúncia, nós temos que estar fazendo a leitura dessas frases para nós trabalharmos o should. Continuando o foco gramatical, nós vamos trabalhar com a comparison of adjectives. Adiciona-se o were aos adjetivos que possuem uma sílaba. Quando eu vou trabalhar aqui no português, eu uso o maior, o menor, mas lá na língua estrangeira, nós vamos acrescentar nos adjetivos, quando eles possuem uma sílaba, o er. Por exemplo, no adjetivo old, quando eu for usar em forma comparativa, eu acrescento o er. Então, vai ficar older. O fast, faster. Weak, weaker. Para as palavras que possuem mais de duas sílabas, nós vamos ter, por exemplo, o beautiful, eu posso usar o more beautiful, intelligent, more intelligent, arrogant, more arrogant. Eu posso adicionar para esses adjetivos que possuem mais de duas sílabas, o more para mais ou less para menos. Quando eu quero dizer que alguém é mais bonito do que eu vou usar o more beautiful. Ou quando alguém é menos bonito, less beautiful. Para formar o comparativo dos adjetivos que terminam em y, precedidos por uma consoante, trocamos o y por i. Como, por exemplo, busy por busier, dirty, dirtier. Alguns adjetivos possuem formas irregulares, como é, por exemplo, o caso de good, que tem no comparativo a forma better, o bad, que tem a forma worse, e far, cuja forma comparativa é further ou farther. Admite-se para alguns adjetivos de duas sílabas a formação do comparativo, tanto com er quanto com more ou less, como é o caso do quite, é o quieter ou more quiet, o happy. Eu posso usar o happier ou more happy, ou simple, simpler, ou more simple. Bom, nós estamos terminando a nossa unidade 2. Para nós terminarmos a unidade 2, nós vamos trabalhar também no fórum, que vocês vão postar lá no ambiente AVA. O que nós vamos trabalhar nesse fórum? No fórum, nós vamos trabalhar com um texto escrito em inglês sobre seu irmão ou irmã, um amigo. Você vai dizer o nome, a idade, a profissão, o interesse dele ou dela, e também você vai comentar algumas diferenças entre vocês. O seu texto deve ter entre 80 a 120 palavras. Você vai usar, nesse texto, você vai
usar o que nós trabalhamos aqui. Vocês vão usar no foco gramatical a comparação dos adjetivos e nós vamos usar o verbo modal showed. Bem, nós estamos terminando essa unidade. Eu peço que vocês estudem o livro que está lá disponibilizado e também as outras atividades que eu coloquei para vocês também. Nós temos outras atividades além desta daqui, do fórum. Nós vamos trabalhar com outras atividades também, que está disponibilizada no livro de vocês. Vocês também podem acessar os links também que o livro oferece, que são links que vai trabalhar com vocês bastante a questão da oralidade. Tem várias propostas também que vocês podem estar acessando. E é isso, pessoal. Bom estudo e nós vamos dar continuidade na unidade 3.